palavra, quero convidar a irmã Neuza. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 160 do cantor cristão. A fé contemplada. Que o Senhor venha contemplar a nossa fé, a nossa busca, e possamos receber dele aquilo que ele tem prometido. Glória a Deus. Número 160. A fé contemplada. Aleluia. Glória a Jesus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá pecar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa e nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, Jesus. O Senhor contempla a nossa fé, né? Hebreus capítulo 11. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Somente esse versículo. Nós louvamos a Deus que o Senhor sempre inspira a palavra dele para falar conosco. Aqui está dizendo que é o firme fundamento. Um alicerce, uma casa sem um firme fundamento, ela poderá ruir, ela poderá ir abaixo. Assim é a nossa fé. O escritor, ele compara aqui que ela é o firme fundamento das coisas que não se esperam.
e a prova das coisas que se não veem. Como a gente crê, né? Vai crer naquilo que a gente nem viu ainda. E aqui nos recomenda a nós crermos naquilo que ainda não aconteceu na nossa vida. Nós podemos ver tantos exemplos na Bíblia, em que o patriarca Abraão aqui mesmo, ele creu. Ele foi ali com o filho dele, Isaque, para oferecer ele em sacrifício a Deus por obediência. Mas o que ele disse ali para os moços, quando já estava tudo preparado para ele chegar até aquele lugar, aonde o Senhor tinha direcionado ele? Vocês ficam aqui, e eu e o moço vamos, mas retornaremos. Isso é fé, queridos. Alguma coisa tinha que acontecer ali na vida de Abraão, porque ele estava esperando em Deus. Certamente ele colocou no coração dele, mas o Senhor não prometeu esse filho. E na velhice, o Senhor me deu. E agora, por que o Senhor, pediu ele de volta? Mas uma certeza no coração dele, ele tinha que algo poderia acontecer. Mesmo ele dando seu filho, sacrificando seu filho, o Senhor ia retornar a vida de Isaque para Abraão. E ele creu. E ele não estava vendo, ele não sabia o que iria acontecer. Mas ele teve prova. E ficou narrado aqui em Hebreus capítulo 11. E vemos aqui tantos exemplos, tanta prova de fé que o Senhor, que os profetas, patriarcas passaram. E eles puderam contemplar. E assim é a nossa vida hoje, queridos. Vivemos em dias tão difíceis, tão turbulentos a nossa vida. Mas nós esperamos algo do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir suas promessas na nossa vida, suas promessas na vida da igreja. Você que está me ouvindo nesta noite, não se preocupe, o Senhor está no controle de tudo. Mesmo às vezes a gente falando essa palavra, mas muitas pessoas vão pensar, mas por que está acontecendo tudo isso? E nós precisamos ter fé, queridos. Para nossa fé ser provada, nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Não vai acontecer nada, a não ser da permissão do nosso Deus. E Ele está permitindo tudo isso para que a nossa fé cresça, a nossa fé aumente na presença dEle. Nós vemos aqui em 2 Coríntios 5, o verso 7. 2 Coríntios 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós cremos no Deus tão poderoso, todo-poderoso. Nós não podemos ver Ele, mas nós cremos por fé. A nossa visão não alcança, mas temos fé no nosso coração que nós vamos ser abençoados. Abençoado por aquele que vive, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na minha e na sua vida. Amém? Eu quero orar com a igreja. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom. Somos-te gratos, ó Pai, porque podemos estar aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite, reunidos para esse culto de adoração ao Teu nome. Venha abençoar cada um, Senhor, que estão aqui, aqueles que não puderam estar, o Senhor conhece cada um, meu Deus. Estende as Tuas mãos, que nós possamos, ó Pai, crer no Deus do impossível. Que aqueles que estão no hospital, internado, que venha receber alta, Senhor. Que o Senhor entra com providência, entra com cura. Que nós possamos ver, Pai, muito em breve, testemunhos aqui do que o Senhor realizou nas vidas, no meio da Tua igreja. Obrigada, meu Deus, por tudo.
Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Ministério de louvor com a palavra. Aleluias. Amém. Vamos colocar em pés. Vamos continuar louvando ao Senhor, que nós viemos aqui para adorá-lo. Amém. Aleluia, Jesus. Luz do mundo que vieste na terra, para que eu pudesse te ver. Sua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.
maravilhosa. O Senhor, Ele é totalmente amável, tão maravilhoso para mim, para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continue louvando, continue adorando o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
Aleluia. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós, né, irmãos? Aleluia. E nós estamos vivendo, esperando essas promessas se cumprirem nas nossas vidas. Agora chegou o momento da oferta. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo. É hora, né, de você se dirigir até aqui para ofertar ao Senhor. Quero convidar o irmão Daniel, vai vir fazer uma oração. Enquanto isso, os irmãos podem, né, sair dos seus lugares para ofertar. Não sei se a irmã Ana quer dar uma palavra. Pois? Amém? Não, nem. Amém. Graça e paz, irmãos. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Né? Eu acho melhor a gente ficar de pé, né? Ó, fica melhor para tirar a oferta. Né? Nós vamos orar nesse instante. Em favor de todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E também em favor daqueles que gostam de investir nos projetos da casa de Deus também. Entendeu, irmãos? Tem aquelas pessoas que não dizimam, tem aquelas pessoas que não ofertam, mas quando nós lançamos um desafio na casa do Senhor, são os primeiros a levantar a mão, enfiar a mão no bolso e investir no projeto, né, na casa do Senhor. Senhor Deus, neste momento, nós queremos pedir a Ti para que venha continuar, Senhor, abençoando cada um dos Teus servos que são dizimista e ofertante na Tua casa, Senhor. Aqueles que também que contribuem, Senhor Deus, para manter esta obra, Senhor. Nós queremos orar a Ti, Senhor, pedindo para que nada venha faltar sobre o lar de cada um dos Teus servos, Senhor. Aqueles que irão ofertar nesta noite, Senhor, vem continuar abençoando. Aqueles também que não vão ofertar, Senhor, continue abençoando, Senhor, para que eles possam contribuir na Tua casa, Senhor. Senhor, que nada venha faltar, não venha faltar pão, não venha faltar trabalho, não venha faltar emprego, Senhor. E que os salários dos Teus filhos, Senhor, sejam os melhores desta cidade, Senhor. É a minha oração a Ti e o meu desejo, Pai, em Teu nome, Jesus. Tenha liberdade, irmãos, para contribuir. Amém, Jesus. Jesus. O Ministério de Louvor pode se posicionar para louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Santo, santo, teu nome, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que dele por ele, para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória.
pastor Douglas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você veio aqui, que bom que você chegou, que bom que você está aqui esta noite para juntos celebrarmos ao Senhor Jesus. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E como nós falamos aqui há vários meses, que o grande risco que você corre aqui esta noite é de sair abençoado, mais abençoado do que você já chegou, né? Mais abençoado ainda do que você já chegou aqui nesta noite. Eu quero que sem perca de tempo nós abrimos as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos visitantes. Que Deus venha recompensar a vida de vocês por estarem aqui essa noite conosco também, a cada um que está participando. Nós temos boas notícias aí em relação à vida do pastor Juliano, saiu da UTI, né, está ali em Assis, ainda internado, mas já saiu da UTI, já está começando a se locomover, já está começando a comer normalmente. Então vamos continuar orando para que Deus restabeleça a vida aí do pastor Juliano, para que nos próximos dias ele retorne para Toledo, para a obra que Deus colocou nas mãos dele. Também o irmão Edevenil, que estava internado, conhece o irmão Edevenil, sempre vem aqui conosco nos cultos, ele estava internado também com Covid, mas já saiu, já está curado, já está restaurado. Ontem eu estive na casa dele levando a ceia, e ele está restaurado, e nos próximos dias estará conosco aqui nesta casa. Dinael, Deus abençoe tua vida também, que superou a Covid. Vários irmãos que já superaram, né, esse grande desafio, esse grande gigante, né, que veio aí nesse mundo, nesses últimos 2 anos, 2020 e 2021, a Covid-19. Mas vamos continuar orando, né, para aqueles que ainda estão enfrentando esta doença, para que o Senhor venha curar, restaurar, dar força nos pulmões, no sistema respiratório, para que os filhos de Deus possam estar de novo nas suas rotinas diárias. Amém? A pastora Rosilda e o pastor Elias viajaram, né, foram de novo para Piacás, estiveram aqui conosco, abençoaram, né, só a Rosilda, o pastor Elias continua? Então, né, a pastora Rosilda viajou, o pastor Elias continua aí conosco na cidade, né, está aproveitando também para dar uma acariciada aí nos pais, né, bom, né, quando os pais ficam algum tempo sem se ver, e os filhos aproveitam esta oportunidade. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1, vamos lá? Quando Davi, vou ler aqui no telão, e os seus soldados chegaram a Ziglag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Versículo 2, aleluia. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Versículo 3. Ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem foi mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi. Amém? Até aí a leitura do nosso texto, que o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos ensina e nos faz lembrar da palavra do Senhor, que essa noite Ele possa iluminar a minha e a sua mente, e nós possamos sair daqui com compreensão da palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é viva e eficaz. Que esse Espírito Santo fale hoje contigo, comigo, conosco, nesta palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Então, meus amados irmãos, eu já cantei a pedra aqui antes do culto, mandei algumas mensagens aí, falando, né, que o tema da nossa ministração, da nossa palavra da noite, seria o seguinte:
Qual que era o tema que eu falei que nós teríamos dessa noite? Que o diabo não vai roubar nossa família. Amém? O diabo não vai roubar a nossa família. Para você que está assistindo pelo Facebook da Igreja Batista do Calvário, compartilhe, divulgue, marque pessoas que com certeza essas pessoas serão alcançadas e também serão edificadas. Então o tema da nossa mensagem é: o diabo não vai roubar a nossa família. Porque o texto que nós lemos, o contexto do pretexto do nosso texto, ele fala de um homem que teve a sua família roubada. Quem foi este homem? Foi o rei Davi. Olha que interessante isso aqui. Davi, ele estava naquele momento ali, fugindo de Saul. E por isso ele foi habitar no território dos filisteus. Chegando lá, ele ajuntou 400 homens ali que ficaram com ele, conhecidos como os valentes de Davi. E eles ajudaram Davi, formaram um pequeno exército de guerra. Porém, Davi, ele se fortaleceu muito, ele se tornou um grande guerreiro, já era um grande guerreiro depois que ele matou ali Golias. Porém, Davi se tornou um homem muito estrategista, tão guerreiro, que quando ele chegou lá nos filisteus, até os filisteus utilizaram das táticas de guerra de Davi para que ele fosse combater nas batalhas. Só que olha o detalhe. Eu vou começar aqui a mensagem, a nossa ministração dessa noite. Por que Davi teve a sua família roubada, Oséias? Qual foi o motivo, irmão Ademir? Que a família de Davi foi tocada, foi levada cativa, como nós vemos nesse texto de 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Eu não li todo o texto porque ele é muito extenso, mas eu vou dar aqui pequenas pinceladas do que esse texto nos ensina. O primeiro ensinamento que eu aprendo aqui é que no versículo 1 diz que Davi fazia 3 dias que ele não estava na sua cidade, Ziglag, não estava com a sua família em Ziglag. Por que Davi estava 3 dias fora da cidade? Porque Davi estava guerreando, Davi estava em guerra. Porém, meus amados irmãos, o que eu aprendo aqui é que Davi lutou tanto a guerra dos outros, que deixou a guerra da sua família de lado. Olha que interessante, Davi se preocupou tanto em cuidar do rei dos filisteus, Davi se preocupou tanto em cuidar daqueles que estavam ali à sua volta, de outras pessoas que eram de fora, que esqueceu de cuidar dos que eram de dentro. E quantas vezes nós não vemos isso hoje, nos nossos dias atuais? Pessoas que se preocupam mais com os de fora do que com os de dentro, que cuidam mais dos que estão lá fora do que os que estão dentro da casa, dos que estão dentro da casa do Senhor também aqui, igreja, ou que deixam a sua família de lado e começam a guerrear guerras erradas. Ei, meu amado irmão, aprende com Paulo. Paulo diz assim: combati o bom combate. Se Paulo estava combatendo o bom combate, Davi ao contrário. Davi estava combatendo o mau combate. Por quê? Davi tinha se aliançado com os filisteus, com o povo que era inimigo do povo de Deus. E ainda, além disso, foi guerrear as guerras que eram dos filisteus, e não as guerras que eram do povo judeu, não as guerras que eram da sua casa, da sua família. Ele foi guerrear a guerra de outros povos. Ele quis ajudar os outros povos e acabou prejudicando a sua própria prole, a sua própria família. E é por isso, meus amados irmãos, que muitas vezes o inimigo tem entrado sorrateiramente na nossa família e tem tocado muitas vezes no casamento, nos negócios. Por quê? Porque nós começamos a lutar guerras erradas. Quando Davi chegou, 3 dias depois, olha o que o texto diz, já havia os amalequitas, olha o que os amalequitas tinham feito, presta atenção. Os amalequitas já tinham atacado, já tinham incendiado, já tinham levado prisioneiros. Olha que interessante. Enquanto Davi ficou fora, o que o inimigo fez? O que os amalequitas fizeram? Atacaram, queimaram e levaram a família de Davi e a família daqueles outros homens que estavam com Davi. Meu amado irmão, minha amada irmã, é tempo de nós cuidarmos da nossa casa. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz o seguinte, que aquele que não cuida bem da sua casa, aquele que não administra bem a sua casa, negou a sua fé e é pior do que o ímpio.
Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, meu amado irmão. O que adianta? Jesus já falou lá nos evangelhos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Olha que interessante, Naamã, lembra de Naamã? Aquele grande general, ele era muito bem visto na sociedade da época. Porém, a Bíblia fala que Naamã era leproso dentro da casa dele. Quando ele chegava na casa dele, que ele tirava as roupas dele, o que aparecia, pastor Daniel? Apareciam as lepras de Naamã. Meu amado irmão, se nós queremos que haja uma mudança lá fora, tem que começar aqui dentro. Ei, as coisas do reino de Deus não começam de fora para dentro. As coisas do reino de Deus começam de dentro para fora. A restauração da nossa vida começa de dentro para fora. A restauração da nossa casa chamada família começa de dentro para fora. A restauração da nossa igreja, comunidade dos santos, começa de dentro para fora. Meus amados irmãos, olha que interessante isso aqui. Enquanto Davi estava guerreando, os amalequitas estavam lá no território. Sabe quem que é os amalequitas? Os amalequitas foi aquele povo, que eu aprendi uma lição muito importante. Os amalequitas foi aquele povo em que Saul não destruiu. Saul teve dó e deixou vivo. Lembra do rei Amaleque? Alguns amalequitas, alguns bezerros, alguns bois. Você lembra quando Samuel chegou e disse, você fez aquilo lá que Deus mandou fazer, Saul? Saul não fez. E sabe o que aconteceu? Por Saul ter negligenciado os amalequitas, por ele não ter exterminado os amalequitas, sabe o que aconteceu? Anos depois, os próprios amalequitas acabaram quase destruindo a vida da família de Davi. Uma coisa que Saul plantou lá atrás, quase matou a família de Davi lá na frente. Presta atenção, meus amados. Aquilo que parece ser pequeno hoje na nossa vida, que a gente não trata hoje, amanhã pode se tornar um grande gigante na nossa vida. Presta atenção, um pequeno detalhe que nós deixamos para trás, nada começa grande na nossa vida. É uma pequena mentirinha, para de orar, para de ler a Bíblia, é um pequeno desvio de conduta, é só uma espiadinha, é só uma escutadinha. De repente, meu amado, aquela espiadinha se torna um hábito. Daqui a pouco aquele ouvir se torna um hábito. Daqui a pouco aquela palavra mentirosa se torna um hábito. Daqui a pouco aquele desvio de conduta se torna um estilo de vida e começa a dominar a nossa história. Foi o que aconteceu. Por Saul não ter tratado na raiz do problema, os amalequitas cresceram, foram se fortalecendo, foram se tornando um grande povo. E esse povo quase matou a família de Davi. Eu lembro do Alan que ele falou uma vez sobre isso, sobre Amaleque, né? Se a gente não mata Amaleque hoje, Amaleque mata a gente amanhã. Você está entendendo? Meus amados irmãos, eu quero dizer para você, alguns amalequitas que têm atrapalhado a nossa casa. Presta atenção, alguns amalequitas que têm roubado a nossa família. Vou te apresentar alguns amalequitas. O medo, a ansiedade, a falta de consideração, a falta do filho honrar o pai, a falta do pai ensinar o filho o caminho que deve andar. São alguns amalequitas que têm entrado dentro da nossa casa e têm levado as nossas heranças, e têm levado as nossas preciosidades. Quer ver um amalequita perigoso? É esse amalequita aqui, ó. Esse amalequita tem destruído muitos filhos, tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitos pais, muitos filhos, muitas casas. Antes desse amalequita entrar, né, para orar era tão fácil, para ler a Bíblia era tão fácil, mas depois que o amalequita entrou, parece que agora a gente não tem mais tempo para orar. Não estou dizendo, meu amado, que o celular não presta, é benção. Mas tem gente, meu amado irmão, que não tira o olho do celular. É 24 horas, se tivesse 25 horas, era 25 horas por dia, somente na frente da tela do celular, vendo coisas, e ainda coisas fúteis. Se fosse vendo coisas que edificam, amém. Mas muitas vezes vendo coisas que não agradam ao Senhor. Você está entendendo? Parece que hoje nós vivemos a era da sofisticação. Quer ver uma amalequita que entrou na vida das pessoas e as pessoas não perceberam? Foi o automóvel. A pessoa, quando não tinha automóvel antigamente, andava 15 quilômetros para vir na igreja. Hoje tem carro e diz que não pode vir na igreja porque vai gastar gasolina, porque tem medo de bater ali no trânsito, porque não sabe, não gosta de sair à noite.
Meu amado irmão, cuidado para a sua bênção não se tornar uma amalequita, não se tornar um amaleque, algo que vem para roubar a nossa família, algo que vem para destruir a nossa casa, algo que vem para desviar a nossa atenção. A televisão é uma bênção, mas na casa de muitos a televisão virou um amaleque. Infelizmente, a internet é uma bênção, meu amado. Eu amo a internet, eu uso muito, mas na casa de muitas pessoas, a internet se tornou um amaleque. Ou seja, o filho não conversa mais com o pai não dialoga mais com o filho, a esposa e o esposo não têm mais comunhão, ninguém mais almoça ao redor da mesa, ninguém mais janta ao redor da mesa. Por quê? Porque o amaleque está entrando lá dentro. Meu amado irmão, não permita que Amaleque destrua o seu casamento. Não permita que Amaleque destrua a vida dos seus filhos. Não permita que Amaleque destrua o seu ministério. Não permita que Amaleque destrua a sua vida financeira. Não permita que Amaleque destrua a sua vida espiritual. Meu amado irmão, nós precisamos remover os amalequitas que estão atrapalhando a nossa vida. Amalequitas que ficam falando para você que não vai dar certo, que não vai acontecer, que a sua bênção não vai chegar. Amalequitas que ficam muitas vezes falando que por que adianta vir na igreja? O que adianta ficar vindo nos cultos? Amalequitas lá nos grupos virtuais, tem muita amalequita, meu amado irmão. Sabe, naqueles grupos de WhatsApp? Meu Deus, ali tem tanto amalequita que só está pescando a sua vida. Lá no Facebook tem que remover também alguns amalequitas, né? Lá no Instagram tem que remover alguns amalequitas que só estão espiando a sua vida e tentando invejar você e tentando destruir a sua história. Meu amado irmão, primeiro detalhe, para os amalequitas não roubarem a nossa casa, não roubarem a nossa família, nós temos que fazer uma coisa que Davi não estava fazendo. O que, pastor Douglas? Davi tinha deixado a sua família de lado para ficar guerreando a guerra dos outros, para ficar entrando em guerras erradas. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de entrar em guerra que não é sua. Vou repetir, irmão João. Para de entrar em guerra que não é sua. Quer ver uma guerra que nós entramos? Me empresta X valor. Aí a gente empresta. Aí vira uma guerra, porque nunca mais consegue estornar aquele valor. Você está vendo? A gente vai tentar intervir no casamento de alguém. Às vezes não é a gente, às vezes é a pessoa e Deus. Às vezes a gente quer salvar um Jonas e acaba atraindo uma tempestade para o barco da gente. Você está entendendo? Meu amado irmão, não lute as guerras erradas. Lute as guerras que Deus tem colocado. Se for para lutar, lute pela sua família. Se for para lutar, lute pelo seu casamento. Se for para lutar, lute pela tua igreja. Se for para lutar, lute pelo evangelho. Se for para lutar, lute orando. Se for para lutar, lute com a espada chamada palavra de Deus na mão. Se for para lutar, lute de mãos dadas com os seus filhos. Lute de mão dada com a tua esposa, lute de mão dada com o teu esposo, mas não deixe a sua família no meio do caminho. Quando nós chegarmos lá na eternidade, Deus não vai perguntar quantos diplomas você tinha, quantas faculdades, quantos milhões ou R$1.000 que você tinha na conta bancária. Deus vai perguntar: aonde está a tua família, Noé? Aonde está a tua família, Zaqueu? Aonde está a tua família, Davi? Aonde está a tua família, Abraão? Meu amado irmão, é tempo de nós lutarmos por aquilo que Deus nos deu, lutarmos as guerras certas, combater o bom combate. Sabe, meu amado irmão, aprendi uma coisa: meu inimigo não é quem está dentro da minha casa. Meu inimigo não é quem está do lado do banco aí, da poltrona na minha igreja, não. Meu inimigo não é aquela pessoa do trabalho. Meu inimigo não é meu patrão. Meu inimigo não é meu funcionário. Meu inimigo não é meu colega de trabalho. Meu inimigo não é meu amigo de classe, de faculdade. Meu inimigo não é meu vizinho. Pastor Douglas, quem que é o meu inimigo? Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne
E não é contra sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais das maldades que habitam nas regiões celestiais. Você quer vencer uma guerra? Não é no tapa, não é no soco, não é pegando na garganta. Se quer vencer uma guerra, vai para o mundo espiritual. Dobra o teu joelho, fecha os teus olhos, fecha a tua boca, mas abre os teus olhos espirituais e começa a clamar por Jesus. E aí, quando você vencer no mundo espiritual, é questão de tempo para você vencer no mundo físico. Meu amado irmão, a nossa luta dentro da nossa casa não é contra o nosso filho, não é contra o seu esposo, a sua esposa. A nossa luta é para não deixar o inimigo, não deixar Amaleque entrar dentro da nossa casa. Às vezes Amaleque está entrando pela tela do computador, às vezes Amaleque está entrando pela tela do celular, às vezes Amaleque está entrando por aquela pessoa que você leva na sua casa, que você nem sabe que tem inveja de você. Às vezes Amaleque está entrando em um hábito errado lá no teu quarto, em um hábito errado lá no banheiro, mas em nome do Senhor Jesus, a nossa casa não será assaltada por Amaleque, porque na nossa casa tem homens e mulheres de Deus, homens que estão na brecha, mulheres que estão na brecha. Aleluia, Senhor. Meu amado irmão, primeiro detalhe, Amaleque entrou porque Davi tinha ido lutar a guerra de outras pessoas. Mas o segundo detalhe, quando Davi entrou, voltou, o que ele encontrou? Ele encontrou uma terra arrasada. E o texto nos diz, no versículo 4 e 5, que todos começaram a se angustiar. Todos começaram a se desesperar. Todos começaram a se entristecer. Todos. Isso, é isso que diz o texto? Porém, vamos lá, versículo de número 6. Olha que interessante, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos, olha aqui, todos estavam amargurados, versículo 6, por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor. Enquanto todo mundo se desesperou, enquanto todo mundo ficou apavorado, sabe o que Davi fez? Davi se fortaleceu em Deus. Eu vim dizer para você, o mundo está angustiado, o mundo está desesperado, as pessoas não sabem mais o que fazer, as pessoas estão vivendo uma fase de esgotamento físico, mental e espiritual. Mas sabe o que eu descubro essa noite nessa palavra? Que existe uma força do céu para a tua vida, que existe um fortalecimento do céu para você essa noite, que existe uma fonte inesgotável de Deus para a sua vida, que existe um renovo vindo do céu para você. Você chegou aqui cansado, fraco, sem força, parece que você perdeu a batalha, o diabo parece que roubou a tua alegria, roubou o teu prazer de viver, roubou os teus sonhos, mas eu vim dizer para você, não se desespere, não se angustie, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, pastor Douglas. Vai para Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados serão os teus inimigos. Ele dá força ao cansado. Ele dá vigor a quem não tem mais vigor algum. Os jovens certamente correrão e se cansarão, Vanderlei. Mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão como águias.
águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está dizendo que Ele vai te fortalecer no meio deste vale. Deus vai te dar força para você reconquistar a sua família. Deus vai te dar força para você reconquistar o seu ministério. Deus te dará força para você ganhar almas. Deus te dará força para você ir trabalhar amanhã. Estamos chegando no meio do mês. Amanhã é dia 14 já de maio. E você olhou no calendário esse dia e disse: Senhor, ainda tem quase 15, 20 dias para terminar o mês, Pai. Eu não tenho mais força. Eu cheguei aqui com a minha bateria no último degrau ali para terminar. Sabe quando a bateria só está um fiozinho para terminar? Você chegou aqui essa noite assim, mas existe uma carga do céu descendo aqui essa noite. Existe um derramar de Deus essa noite. E Deus manda dizer para pessoas aqui: ânimo, filho, eu estou injetando sobre a tua veia espiritual doses de ânimo, doses de vida, doses de paz. Ei, aquela vacina que é lá do mundo pode curar o coronavírus, mas existe uma vacina que cura a nossa alma, uma vacina que cura o nosso espírito, e essa vacina se chama Palavra de Deus, e Deus está derramando esta palavra sobre o teu coração, dizendo: seja forte, seja corajoso, não temas, continue, não desista, levante-se, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Ei, meu amado, Davi não tinha onde encontrar força. Você sabe o que é Davi olhar para 400 homens, e todos eles dizendo que ia apedrejar Davi, dizendo para Davi que ia matar ele, que ele era o culpado. Davi não tinha mais força, meu amado, aqui nessa terra. Ele olhava para frente, era só pressão. Ele olhava para trás, era só pressão. Naquele momento, Davi parecia estar sozinho. Mas, meu amado irmão, sempre tem um porém de Deus para a nossa vida. Sempre tem um porém de Deus. Olha que lindo isso. Olha, sempre tem um porém de Deus na palavra. Deus iria destruir o mundo, porém Deus achou Noé. Ei, os irmãos de Davi, nenhum se adequava àquilo que Deus tinha falado, porém no meio daqueles irmãos, Deus achou, sabe quem? Achou Davi. Meu amado irmão, Deus está mandando liberar para você hoje a tua prova. Hoje a tua luta vai ter um porém. Ei, hoje essa batalha vai ter um porém. Sabe o que é o porém? É uma ideia oposta, é uma ideia que muda o texto, é uma ideia que dá uma nova fusão no texto. E é isso que Deus está dizendo para você: filho, filha, eu estou colocando um porém nesta tempestade, eu estou colocando um porém nessa guerra, eu estou colocando um porém neste vale. Ei, eu estou colocando um porém no teu casamento. Deus não está colocando um ponto final, não. Deus está essa noite colocando um porém na tua vida financeira. Ei, Deus está colocando um porém na tua vida física. Deus está colocando um porém na tua vida ministerial. Todo mundo olhou para você e disse: esse ano vai ser um ano difícil. Porém Deus olhou para você e disse: esse vai ser o melhor ano da sua vida. Todo mundo olhou para você e disse: esse ano vai ser um ano de terra seca, você não vai conseguir prosperar. Porém Deus olhou para você e disse: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão. Todo mundo olhou para você e disse: esse casamento aí já é checkmate, já acabou. Porém Deus olhou para esse casamento e disse: eu faço nova todas as coisas. Alguém olhou e disse: essa igreja vai acabar. Porém Deus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Cordeiro. Aleluia. Davi se fortaleceu em Deus. E para terminar, sabe o que Davi fez? Davi não se contentou apenas em encontrar força em Deus. Davi queria encontrar de novo aquilo que o inimigo tinha roubado da vida dele, a alegria, a comunhão,
o diabo tinha tocado no jardim de Davi, que era a família dele. Sabe o que Davi fez? Qual foi a terceira atitude de Davi? Sabe qual foi? A terceira atitude de Davi foi colocar um manto sacerdotal. Sabe o que é isso? Na época, os homens usavam, né, os profetas, os sacerdotes, usavam um colete. Não era igual esse, era um colete mais específico aqui, ficava no meio do peito. Era como se fosse aqueles coletes à prova de bala, sabe? Já viram nos filmes? Aqueles coletes à prova de bala, um pouco menor, pegava aqui na cintura. E nesse colete havia duas romãs, dois sininhos, um em cada lado. O que era isso, pastor Douglas? Um sininho simbolizava o não de Deus. E o outro sininho que ficava do outro lado do colete, sabe o que simbolizava? Simbolizava o sim de Deus. Então Davi chamou o sacerdote, falou: sacerdote, me prepara aí o colete, eu vou colocar esse colete, e vou buscar uma direção de Deus para a minha vida. E a Bíblia diz que quando Davi colocou aquele colete, Davi consultou ao Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus naquele dia? Não foi o sininho da esquerda, não foi o sininho da esquerda que tocou, foi o sininho da direita. O que é isso, pastor Douglas? O sininho da esquerda era o sininho que dizia não, não tem, não vai, não adianta, não tem jeito. Mas naquele dia, o sininho que tocou foi o sininho da direita. Deus dizendo: sim, Davi, pode ir, porque tudo aquilo que o diabo tocou na sua vida, tudo aquilo que o diabo captou da sua história, eu vou devolver para você. Ei, hoje o sininho de Deus está dizendo sim, sim, sim. Tem jeito para você, tem jeito para a tua família, tem jeito para o teu casamento. Hoje o sininho do manto sacerdotal, do éfode, está tocando. E a palavra que está saindo desse sino é sim, sim. Deus está dizendo sim para você essa noite. Deus está dizendo sim para esta cura. Deus está dizendo sim para este milagre. Deus está dizendo sim para este casamento. Deus está dizendo sim para a tua vida financeira. Deus está dizendo sim para o teu ministério. Filho, essa noite o Senhor está tocando, e o sino de Deus está tocando na tua história, dizendo: chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Chegou o tempo de você conquistar os seus filhos de volta. Chegou o tempo de você conquistar o seu casamento de volta. Chegou o tempo de você conquistar o seu ministério de volta. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Drimanas ricantramanas, drimanas ricantramanas. Meu amado irmão, coloca hoje esse éfode, coloca hoje o colete de Deus para a tua vida, sabe? Coloca o manto sacerdotal de Deus. Sabe onde é que... Eita, Deus está me falando aqui algo, meu Deus. Sabe onde é que Davi conquistou a família dele? Quando ele assumiu a responsabilidade de ser um sacerdote. Sabe quando as coisas vão mudar na tua casa, pai? Quando você colocar o éfode e virar um sacerdote de Deus na tua casa. Sabe quando, mulher, a tua casa vai mudar? Quando você colocar o éfode e ser uma sacerdotisa, uma profetisa de Deus na tua casa. Sabe quando Deus vai mudar a tua empresa? Quando você colocar o éfode e ser um sacerdote de Deus naquele lugar. Sabe quando Deus vai mudar a cidade de Toledo? Quando a Igreja Batista do Calvário colocar o éfode sacerdotal e dizer: eu vou para a guerra, mas eu vou lutar as guerras do Senhor. Eu vou lutar o que Deus tem para a minha vida. Eu vou consultar o Senhor até o sininho tocar. E quando o sininho tocar, dizendo sim, eu vou. E quando o sininho não tocar, eu vou esperar em Deus. Ei, é tempo de nós nos revestirmos. Olha o que Deus vai trazendo para nós. Ali, minhas guerras, preparei. Oh Deus, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois povo adquirido. Deus não chamou você para ser apenas um membro de banco. Membro de banco é prego, é parafuso. Deus chamou você para ser um sacerdote. Davi era apenas um guerreiro,
Mas o dia, irmão Ademir, que Davi entendeu que era para ele ser um sacerdote, o dia que ele colocou um manto sobre a vida dele. Ei, meu amado, sabe o que é rodar no manto? Sabe o que é entrar no manto? Não é girar, não é pular, não é rodopiar. Entrar no manto é entrar na palavra de Deus, é entrar na direção de Deus, é entrar dentro do evangelho, é entrar na oração. Meu amado irmão, ei, Deus está falando. Deus não está chamando uma geração para entrar no manto. Deus está chamando uma geração para que o manto entre nele. Eita Deus! Deus não está chamando uma geração para entrar no manto. Deus está chamando uma geração para receber o manto de Deus, a direção de Deus, o poder de Deus. Deus está te alinhando esta noite. Você vai sair daqui como um sacerdote, pai. Você vai sair daqui como uma sacerdotisa, filha. Você vai sair daqui como um discípulo, filho. E através de você, Deus irá mudar a história da tua casa, da tua família. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Ei, lute de joelho, lute. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Aleluia. Eu vou terminar o culto só lendo o final dessa história. Depois que Davi assumiu a responsabilidade de sacerdote dele, sabe o que aconteceu? Só para você ter uma ideia, só para você captar o que terminou. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Deus manda direcionar uma palavra para a tua vida, que você vai recuperar, e não vai ser metade, não vai ser 10%, você vai recuperar tudo, nada, nem um fio de cabelo, nem um fio de unha vai ficar na mão de Satanás, nada na tua história vai ficar presa nas mãos do inimigo, porque Deus vai te dar tudo. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sinto minhas guerras. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Domingo, 19 horas, culto da família. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana.